Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dani Zen, sou uma consultora de beleza e a pedido de uma inscrita aqui, a Késia, um beijo Késia, ela pediu para eu contar como que está sendo a minha jornada como consultora e tudo mais, quando que eu comecei, esse tipo de coisa, tá bom? Então bora lá. Esse vídeo eu já sei que ele vai ficar longo, então pega seu cafezinho aí, bora assistir esse vídeo que vai ficar longo. Vai lavando a vasilha enquanto você faz isso, enfim, mas vai dar certo aqui. Fica aqui comigo e até o final. E se puder, curta, se inscreva, comente e compartilhe. Já deixa o like agora no começo do vídeo pra você não esquecer. E meus coraçõezinhos nos comentários também. Principalmente se inscreve, tá, gente? Mas bora lá. Como que foi? Eu tinha visto um tempo atrás no site da Natura que tinha como eu ver todos os pedidos que eu já fiz até hoje. E eu achei isso muito legal, porque tanto, pelo menos do Boticário que eu reparei e o da Avon que eu tenho certeza que eu tentei, não dá pra eu ver os primeiros pedidos. Dá pra eu ver só os últimos pedidos e tudo mais. Mas o da Natura eu consegui ver e eu fiquei muito feliz com isso, né? Então o que eu percebi? Gente, meu primeiro pedido da Natura, foi quando eu então me tornei revendedora da Natura, né? Foi no dia 23/6/2014, tá bom? Foi um pedido que eu fiz de 267,64 e eu estava no ciclo 9 de 2014. Eu fiz 89 pontos, tá bom? Então, a partir daí, né, de junho de 2014, foi quando eu virei revendedora da Natura, né, quando eu virei consultora de beleza. Nisso, gente, não foi, na verdade, nem era eu que queria. A minha mãe precisava que eu virasse uma revendedora para que ela conseguisse fazer um MEI no meu nome e para poder pegar uma maquininha de cartão. Naquela época não tinha todas as facilidades de hoje, né, não tinha essa quantidade toda de maquininha e tudo mais, então ela precisava disso. Aí acabou que ela entrou em contato com uma tia minha que vendia e tudo mais, né? Então, assim, aí ela foi, me indicou, e aí uma pessoa foi lá em casa, que inclusive, gente, era a dona Alexina, gente, uma gracinha de pessoa, adoraria saber como que ela está hoje. Na época ela era CNO, que significava Consultora Natura Orientadora, tá certo? Então ela foi lá fazer o meu cadastro. Eu lembro que ela me entregou o cartãozinho dela, depois eu sumi. E pouco depois disso, gente, eu mudei de endereço. Então eu precisava descobrir quem que era a minha CNO para conseguir fazer alteração de endereço, porque a gente, pelo menos na época, a gente não conseguia, não sei hoje em dia. Eu não conseguia mudar meu endereço no site. Então eu tinha que entrar em contato com a CNO, para a CNO entrar em contato com a gerente, para ela alterar o meu endereço, entendeu? Então eu lembro que deu uma canseira disso. Nessa época eu morava em Goiânia, né, capital do estado de Goiás, e foi numa casa que eu morei, gente, a minha vida inteira eu morei nessa casa. Deixa eu até baixar aqui, que tá um pouquinho alto, né? A vida inteira eu morei nessa casa, então sempre, até mesmo hoje em dia, quando eu sonho que eu estou na minha casa, é sempre naquela casa de lá. Porque, gente, eu morei, tipo, 20 anos naquela casa, então foi muito tempo mesmo, né? Então eu sempre tenho essa memória afetiva de lá. Então, quando eu ainda estava lá, foi que eu me cadastrei. Mas pouco tempo depois, eu passei a morar no outro bairro um pouco mais afastado, né? Que foi quando aconteceu isso. E assim, os 2 primeiros anos da atividade de consultoria da Natura, que é um pouco mais badalado, tem um pouco mais de coisa pra falar. O restante já é mais tranquilo, mas bora lá. E lembrando, gente, esse vídeo eu vou procurar falar mais os pontos positivos. Não vou falar tanto as minhas chateações com a empresa, nem nada. Vou contar essas coisas que aconteceram basicamente a partir de 2014, né? E principalmente até 2016, o final de 2016 por aí, porque são as partes mais movimentadinhas assim, tá bom? Depois eu vou gravar um outro vídeo falando mais atualmente, esse tipo de coisa. Então bora lá. Então, deixa eu ver. Ah, tá. E até o ciclo 13, isso foi no ciclo 9, até o ciclo 13 de 2014, entregava lá. E uma coisa que eu fui ver, então, que a partir do... Cadê? Do ciclo 15, que então foi do ciclo 9 ao ciclo 3 de 2014 era lá. Depois disso, quando a gente se mudou, eu pensava que entregasse no outro endereço. Só que como eu quase não ficava em casa, eu não me lembrava disso. Olhando lá no site que eu vi, que passou a entregar no endereço da minha mãe. Então, a minha irmã morava num prédio, a minha mãe trabalhava nesse prédio também, e aí passava a entregar lá. E depois minha mãe ia pra casa e levava os produtos com ela, né? Porque nessa época eu morava junto com ela. Acabou que, na verdade, não foi nem eu que saí de casa, gente. Foi minha mãe que saiu de casa. Então, só que aí eu continuei deixando entregar lá durante um tempo, né? Com a minha mãe e tudo mais. E aí, já que eu tava morando sozinha e tal, esse tipo de coisa. E aí, gente, nesse meio tempo, eu tinha menos de um ano de atividade de consultoria quando surgiu a oportunidade de eu virar uma CNO, uma consultora Natura Orientadora, que hoje em dia ela é chamada como líder de negócios. Então eu fui orientadora lá no começo dessa atividade. E como que foi esse período, gente? Era assim, no começo, quando eu comecei a vender, eu ainda estava estudando na faculdade, então eu ainda recebia pensão, então era mais tranquilo nessa parte, mas sempre foi muito sofrido essa parte, foi muito, financeiramente estava muito complicado, a gente estava mudando de ramo, minha mãe tinha fechado a empresa, começou a trabalhar em outro lugar, então assim, a gente estava realmente passando por uma atividade bem difícil. Então essa atividade de consultoria, apesar de eu não ter partido de mim, de querer vender, depois eu precisei vender até para poder pagar as minhas contas. Só que eu lembro, gente, como eu fazia faculdade, uma faculdade cara, sabe, assim, uma faculdade de prestígio e tudo mais, eu tinha muita vergonha de vender os produtos, sabe, porque tipo, eu tava numa faculdade cursando
cursando arquitetura e urbanismo, tanto é que eu sou formada em arquitetura e urbanismo, então eu não tinha coragem de oferecer para as pessoas, de mostrar para as pessoas que eu vendia, porque eu tinha muita vergonha. Eu falava, caramba, gente, eu tô me formando para ser arquiteta e eu tô vendendo produto por revistinha, sabe? Então, assim, eu tinha muito esse preconceito, e isso também, meu pai falava isso muito para mim. E assim, eu não posso nem dizer que ele tá errado, por quê? Ele queria que eu ingressasse na área. E ele tá 100% certo, porque ele queria o melhor pra mim. Então ele pensava na época, gente, ela vai vender produto por revistinha, sendo que ela tem uma faculdade, um curso superior, por que ela não segue na área? Por que ela não ganha dinheiro com isso? Ela vai ganhar muito mais sendo arquiteta do que sendo consultorazinha, entendeu? Então esse era o pensamento e tudo mais. E assim, né? Convenhamos, a maioria das pessoas provavelmente é assim, entendeu? Que ganha mais numa profissão onde ela é formada do que na atividade de consultoria. Existem sim pessoas que ganham mais na consultoria do que gente formada, existe sim. Nós temos exemplos aqui no YouTube, tá bom? Basta você dar uma procurada e tudo mais. Só que assim, um instante. Pronto, só que assim, é aquilo, são exceções, entende? Então, existem pessoas que fazem da consultoria, sim, a sua profissão, cria loja, ou mesmo que não tenha loja, consegue atender, ganhar super bem e tudo mais. Tinha uma que, fazia vídeo aqui, não vou nem citar, porque ela não faz mais vídeos. Eu adorava ver os vídeos dela. Ela comprou uma caixa, ela comprou uma caminhonete, sabe? Porque ela enche a carroceria da caminhonete de produtos quando ela vai comprar. Então eu olho assim e falo, caraca, gente, olha como é que é. Então assim, dá pra ter. Só que naquela época a gente não tinha YouTube, pelo menos não tinha muitas consultoras falando sobre isso. Às vezes existia uma ou outra, mas não é um conteúdo igual tem hoje em dia, igual tem tanta gente falando, né? Então sim, existia muito esse preconceito também, que partia até da própria família nossa, sabe? E assim, é que nem eu falei, eu até entendo, porque eles queriam que eu me saísse bem em outras áreas. Mas eu nunca acabei exercendo a profissão mesmo de arquiteto urbanista, né, que é a minha profissão acadêmica. Acabei nunca seguindo essa profissão, por N motivos e tudo mais. Mas assim, a consultoria sempre foi uma paixão que eu tive. Então, desde 2014, gente, eu nunca perdi meu cadastro. Porque tem gente que às vezes faz o cadastro, aí fica um tempo sem vender, perde o cadastro, depois renova. Eu nunca deixei perder o meu cadastro, justamente porque eu gosto muito disso, entende? Mas assim, nunca me deu muito dinheiro, então eu gosto de deixar isso claro. Eu não vivo da atividade de consultoria. Acho muito legal, adoro, não quero deixar de ser consultora, mas eu gosto de deixar isso claro, tá bom? Então assim, eu poderia desde 2014 ter feito um negócio com isso, mas eu nunca fiz, entendeu? Nunca foi o meu foco realmente fazer. Mas naquela época, então, eu ainda tava, que nem eu falei, cursando a faculdade, então foi um período muito difícil conciliar, porque eu tava trabalhando fixo pra uma empresa que não é a que eu tô hoje, já a gente fala sobre isso. Eu fazia faculdade e eu ainda vendia os produtos, então assim, me sobrava pouco tempo. Aí finalmente eu terminei a faculdade, tive um pouco mais de tempo pra trabalhar com os cosméticos, né, e tudo mais. Tava ainda nesse outro emprego, acabei que eu saí dele, fiquei só com a atividade de consultoria e surgiu a oportunidade, então, menos de um ano de eu sendo consultora Natura, surgiu a oportunidade de eu virar orientadora. E como que foi isso? Gente, foi um processo meio que gradual, porque como eu gostei muito dessa atividade de consultoria, né, então assim, eu sempre tirava dúvidas, e eu sempre fui uma pessoa mais antenada, sabe? Então, o que tá rolando, o que tá acontecendo, quando começa, quando termina o ciclo, quais são as promoções, a revistinha em PDF, a revistinha física. Então, assim, eu sempre fui muito desse tipo de coisa, sabe? De aprender isso. E a minha orientadora na época, ela tinha o seguinte, ela tinha o grupo das caladinhas e o grupo das que conversavam. Acreditem, adivinhem qual grupo que eu tava? Acertou quem falou que eu tava no grupo das caladinhas, por incrível que pareça, apesar de eu falar muito, gente. A Natura, eu gostava de falar no grupo do WhatsApp sobre negócios. Então, eu não queria ficar conversando, aquelas pessoas que estão bom dia, boa tarde, boa noite, fala de Deus, fala de religião, fala de política, fala de novela, fala de futebol. Eu não tinha paciência pra isso. Então, eu preferia ficar num grupo que era sobre negócios. Quando as pessoas postavam alguma coisa lá, você podia olhar por quê? Porque era alguma coisa relacionada à Natura. Seja uma dúvida que a pessoa tinha, seja alguma coisa interessante que ela achou, seja uma promoção bacana. Então, era sobre isso. Tanto é que a maioria das vezes, quando a minha orientadora ia olhar no grupo para responder, eu já tinha tirado a dúvida do povo, mesmo eu sendo uma consultora muito recente, né, naquela época e tudo mais. Então eu já tinha tirado a dúvida. Eu entrava, pesquisava, claro, quando eu tava com um tempinho, né? Mas eu entrava, pesquisava, só que as dúvidas naquela época eram dúvidas muito simples. Era difícil de alguém falar assim, minha caixa não chegou, porque não tinha como eu ajudar, entende? Mas as outras dúvidas que surgiam lá era muito simples. E, gente, pensa, naquela época eu descobri o Empório. E eu descobri, sei lá, num dia que tinha muita coisa. A gente sabe que o Empório fica variando. Tem vezes que tem um monte de coisa e tem vezes que não tem nada. E menina, eu descobri o Empório no dia que tava recheado de coisas. Eu quase fiquei doida, porque eu não tinha visto isso no aplicativo ainda. Eu tinha, na verdade, olhado pelo site, né? Porque eu sempre tive computador. Então eu gostava mais de acessar pelo site. E aí eu tive que tentar descobrir como que eu acessava pelo aplicativo pra contar pras meninas, porque a maioria não tinha computador na época, né? Então, assim, e eu fui conseguir. Eu lembro que eu tava indo pro ponto de ônibus, né?
Aí com o celular na mão, respondendo, eu falei, gente, vocês têm que ver esse tal desse empório. E gravando áudio, falando, gente, eu descobri um lugar no site, tem muita promoção. Então assim, você imagina a pessoa que acabou de descobrir o empório. E, gente, lembrando, não é igual hoje em dia, que tem YouTube falando sobre isso, que tem vídeo, que tem isso, tem aquilo. Não era, sabe? Era assim, bem menos. Talvez tivesse alguém falando sobre isso, mas era numa proporção muito menor do que tem hoje em dia. Então assim, eu fiquei doida com isso. Isso foi em 2014, até na metade de 2015, né? Então assim, eu fui comentando com as pessoas e foi isso, e foi aquilo, e foi super legal. E elas ficaram super empolgadas. Aí quando a minha, na época, né, a orientadora viu, até ela também falou, nossa, tem tanta coisa lá. Não me lembro se ela conhecia ou não, mas eu sei que foi um alvoroço naquele grupo, eu mandando print pras meninas, olha o preço disso, olha o preço disso, olha tal coisa. E o povo, nossa, isso saiu de linha, então quer dizer, será que voltou? Então, nossa senhora, foi um dia que aquele grupo bombou, porque a gente tava falando sobre o tal do empório, e tinha muita coisa lá, tá bom? Então, assim, e quando eu ia também nas reuniões, foi numa época, né, que eu já não tava mais com emprego fixo, então eu tinha tempo de ir nas reuniões. E eu sempre gostei de ir, pra eu poder aprender, pra eu experimentar os produtos, pra eu saber. Na época, eu até não experimentava tudo, porque eu tinha dó. Eu pensava assim, poxa, eu vou estar usando o produto da gerente? Se todo mundo aqui experimentar o produto da gerente, ele vai acabar rapidinho, né? Só que não, gente, a ideia do encontro é justamente esse, é pra você experimentar o produto. É muito difícil a gente conseguir ter todos os produtos à pronta entrega. Ou até mesmo a gente ter demonstrador de todos os produtos. Mas se você vai, se você experimenta, se você conhece, você vai conseguir passar isso para o seu cliente. Às vezes você sente o perfume, algum perfume, você fala, a Maria ela já comprou um perfume parecido com esse aqui, hein? Lançou esse aqui, eu vou falar para ela. Ou então, nossa senhora, esse perfume aqui não tem nada a ver com a Maria. Ela encomendou ele comigo, eu vou ter que explicar para ela como que ele é, e eu acho que ela não vai gostar. E aí ela vê se ela vai querer pedir ou não. Entendeu? Então, assim, são coisas que você pode estar fazendo para fidelizar o cliente. Pelo menos o meu pensamento sempre foi, se eu vender para o cliente uma única vez e empurrar para ele um produto que eu não quero, que eu não gosto, ou que eu preciso vender ele, mesmo que o cliente não precise, ele até pode comprar comigo uma vez, mas vai ser difícil ele comprar de novo, né? Então realmente foi isso. Então não, eu procurava entender o que a pessoa queria para poder vender algo que fosse realmente atender a necessidade dela. Como é que eu vou vender uma base para pessoa que claramente está errada? Entendeu? Então, assim, no começo eu cometi esse erro de vender uma base para uma cliente que era super clara. Mas assim, pra ela, né, no caso, pra mim ela era escura, pra cliente ela ficava clara, e assim, a cliente nunca mais comprou de mim. Ué, e ela tá certa, ela vai gastar o dinheiro dela com um produto que não vai atender a necessidade dela, né? Então assim, eu tinha cometido esse erro, sem perceber, sabe? Eu simplesmente, não, mas é uma base boa e tudo mais, ela fica escura pra mim, ela vai dar certo pra pessoa. Não, tipo, não era tão assim. Eu sempre fui muito lerda pra reparar as coisas. Então assim, até eu descobri tom de pele e tudo mais. Gente, vocês acreditam que foi na faculdade, acho que eu já comentei isso, que eu descobri que os pontinhos pretos que tinha no meu nariz era cravo? Eu nunca tinha reparado que tinha ponto preto no meu nariz. Foi uma amiga minha que falou assim, Dani, sabe todos esses pontos pretos no seu nariz? Aí eu só falei, porque eu não sabia, eu nunca tinha reparado. Ela falou, é tudo cravo. Aí nesse dia eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho e eu falei, olha o tanto de ponto preto. Então, só pra vocês terem noção, eu sou realmente lerda nesse ponto, tá bom? Mas enfim, então, eu não tinha esse entendimento de cor de base e tal. Então, eu sempre procurei fazer os cursos. Tinha uma época, gente, que todos os cursos da Natura eu tinha feito. É claro que eu fiz isso em uma semana? Não. Eu gastei muito tempo, eu gastei meses, mas eu fiz todos os cursos. Então, realmente, eu entendia sobre o produto, justamente para conseguir indicar melhor para as pessoas. Nunca vendi muito, porque, como eu falei, nunca foi o meu foco trabalhar somente com isso. Mas eu gostava demais, então por isso que eu aprendia. Para quando eu vendesse, eu realmente vender o que a pessoa precisava. Então, nesse período, como eu sempre ia nas reuniões, estava sempre antenada, teve uma vez que eu cheguei bem mais cedo, eu perguntei pra gerente se ela queria ajuda e tudo mais, porque eu tava ali à toa. Por que eu não ia ajudar ela a montar? Né? E aí ela pegou, eu fui ajudando, ela foi conversando comigo, e eu nem era uma gerente, uma consultora do grupo dela. Porque como eu morava na capital, era assim, eram várias gerentes na mesma cidade. E cada gerente tinha, sei lá, eram umas 5 gerentes. E cada gerente tinha um grupo de 8 a 10 CNOs, né? Consultoras Natura Orientadora. Então, eu nem tava na minha gerente. Só que eu fui nesse encontro porque era mais perto de mim e não tinha problema. Foi uma outra gerente que foi fazer aquele encontro um dia. E ela foi conversando comigo, foi conversando, e ela viu que eu tinha jeito pra ser orientadora. E ela tava com uma vaga e ela me chamou, né? Então, eu passei a ser. E eu lembro que um dos pré-requisitos era ter, no mínimo, 1 ano como consultora. Você não podia estar devendo, né? Não podia estar com boletos em atraso, e você tinha que ter pelo menos 1 ano como consultora Natura. Até porque, para você tirar dúvida das pessoas, você tem que saber. Entendeu? Então, se você não entende do produto, se você não entende do negócio, como é que você vai orientar alguém? E aí eu sei que eu tinha menos de 1 ano e ela foi lá, ela conseguiu fazer com que eu virasse orientadora, mas eu sei que era um dos pré-requisitos. Não sei se era um pré-requisito super obrigatório, mas eu sei que era, mas eu acho que eu deveria estar com uns 10, 11 meses por aí e eu virei orientadora, né? Então agora vamos começar por uma outra saga, só um instante. Beber meu cafezinho, né? Então vamos lá. Quando eu virei orientadora, gente, foi numa fase onde eu tava morando sozinha, então eu tinha todas as despesas da casa e tudo mais,
que nem eu sempre deixei claro, eu nunca vendi muito, e eu, até hoje, gente, eu não sei como que eu pagava minhas contas. Eu sei que minhas contas eram muito reduzidas, assim, eu não saía, não comia fora, eu não saía pra passear nem nada. Realmente foi um período mais complicado pra mim, assim. Não, eu fiquei, nossa, anos sem comprar roupa nova, sem comprar um shortinho, sem comprar uma blusinha, sem comprar, sei lá, uma mochila, uma calça. Nossa, eu fiquei muito tempo mesmo, porque realmente foi muito difícil, né? E assim, atividade de orientadora, eu gostava demais de exercer essa profissão, essa função, na verdade, né? Mas não deu certo por muito tempo e eu já vou contar, porque eu já tô contando spoiler, né? Então foi assim, eu virei orientadora, né? Eu tava morando sozinha e tudo mais, e foi muito difícil, por quê? Porque eu andava a pé. Então, a gente tinha que sair pra fazer cadastro. E pra fazer cadastro, gente, eu lembro que teve uma vez que eu fui num lugar que chamava Parque Tremendão. E aí minha mãe falou pra mim, minha filha, não vai lá não, porque eu comentei com ela que eu tava indo lá, né? Porque eu falei, nossa, mãe, é muito longe. Eu tinha que pegar, eu acho que era 4 ônibus pra chegar lá. Eu sei que eu gastei, tipo, 3 horas e meia pra chegar na casa da pessoa pra fazer o cadastro. E depois eu gastei mais ou menos 4 horas pra conseguir voltar, sabe? Então, fora que assim, era um risco muito grande. Por quê? Eu ia na casa de uma pessoa, eu entrava na casa da pessoa, eu não sabia quem era ela, não sabia quem que era a família dela, e mesmo assim eu entrava na casa dela pra explicar pra ela como é que era, pra ela assinar lá um formulário que tinha, né, pra ela poder se cadastrar e tudo mais, entregava a revistinha, entregava a amostra. Então, assim, era muito complicado. Igual nesse dia, foi 3 horas e meia pra ir, depois foi 4 horas pra voltar, entendeu? Então, tipo, a jornada inteira de trabalho eu gastei, digamos que só no trajeto. E eu lembro que nesse dia eu fiz só isso. Eu fui sair pra casa dela pra fazer isso, pra voltar. E na época eu ainda carregava alguns produtos na bolsa, então era muito pesado, né? Porque no caminho eu oferecia alguma coisinha aqui, mas sempre muito timidamente, né? Porque eu tinha muita vergonha. Apesar de eu falar muito com vocês, gente, é porque eu falo muito com quem eu conheço. E eu tô conversando com meu celular. E eu conheço meu celular, entendeu? Então, assim, mas pra conversar com pessoas diferentes, principalmente no presencial, eu sou muito tímida. Pela internet é fácil, eu tô digitando aqui com o meu computador, entendeu? Vocês, eu tenho uma imagem de quem são vocês, mas é muito mais fácil do que eu pessoalmente. Então, claro que isso também, eu vendia pouco por causa disso. Que nem eu falei, gente, eu não sei como é que eu pagava minhas contas. Não sei, não encaixa. Se eu somasse o tanto que eu ganhava e o tanto que eu gastava, assim, as contas básicas, a conta não batia. Não sei o que acontecia. E na época não tinha cartão de crédito, né? Então, enfim. E foi desse jeito. Eu sei que era muito sofrido para poder conseguir fazer isso, justamente por eu não ter condução, né? E eu era como a minha entrega, como eu não ficava em casa, eu entregava no serviço do meu pai, né? Que ele tem uma empresa e tudo mais, e eu pedia pra entregar lá. Então, eu era considerada como Goiânia. Só que, na verdade, eu morava na cidade do lado, chamada Aparecida de Goiânia. É porque as duas cidades são coladas. Mas Aparecida é como se fosse mais a periferia, entendeu? Mas é uma outra cidade. Então, eu não morava mais na capital. Mas como o meu endereço de entrega era da capital, então, as pessoas que eu tinha que fazer cadastro, era tudo da capital. Então, resumindo, pra mim era sempre longe pra fazer cadastros, né? Mas eu sei que, de qualquer forma, eu gostava. Sempre que tinha as reuniões, eu ia. Normalmente era num hotel, super legal, aquela coisa. Tinha um lanche gostoso. Aí a gente ficava sabendo quais que eram as próximas novidades, ficava sabendo. Então, assim, isso tudo era muito legal pra mim. Gostava demais da conta, né? E eu me lembro que a minha gerente, ela tinha sido... Foi numa época que eles estavam remanejando muita gente. E a minha gerente, ela tinha sido mandada embora. Então, eles pegaram o meu grupo, né? Em vez de contratar uma outra gerente, eles pegaram esse grupo de orientadoras e dividiu pra outras gerentes, tá certo? Então, eu devo ter ficado provavelmente uns 4, 5 ciclos com uma nova gerente. E aí, já pra tentar finalizar, né, isso, porque assim, era legal, mas realmente eu ganhava pouco. Gente, teve uma vez que eu trabalhei, tipo, durante o ciclo inteiro, três semanas, né, de ciclo. E eu não consegui atingir o tanto mínimo lá, que parece que era 50% das consultoras tinham que passar pedido. Eu não consegui atingir isso. Gente, vocês acreditam que eu ganhei, tipo, R$ 56? R$ 56, sabe? Era tipo assim, cara, não pagava o meu celular, não pagava o tanto que eu gastei de gasolina para poder fazer cadastro e tudo mais. Só que assim, eu dei uma limpa no meu setor. Quem pegou o meu setor depois de mim foi favorecido, porque realmente eu tinha atualizado praticamente todo mundo. Gente, eu liguei para todo mundo, eu mandei mensagem para todo mundo. Assim, o telefone estava desatualizado, não tinha como entrar em contato com a pessoa, então ela acabou perdendo o cadastro. Porque eu recebi um setor e ele estava muito desfalcado, muita consultora prestes a perder o cadastro, tanto que muitas perderam. Então, assim, eu fui aquela pessoa que deu uma limpa no setor, mas também quem ficou no setor, o cadastro estava atualizado, tinha telefone, tinha endereço, tinha e-mail, a pessoa sabia quem eu era, então assim, realmente eu dei essa mudada, né? Só que para empresas, às vezes eles percebem isso, olha lá, muita gente saiu, ela tá deixando o cadastro, perder cadastro. Só que, gente, isso foi de outra orientadora que veio antes de mim, porque tava tudo desatualizado, entendeu? Então assim, quem precisava falar com a orientadora, ela tava com o telefone errado, não passava o pedido, o número dela
não atendia, ou não era dessa pessoa, o e-mail também não atendia. Então, assim, realmente foi muito difícil esse período. Mas tudo bem, então vamos lá pro final dessa minha atividade de orientadora, né? E eu lembro que na época eles falavam assim, gente, orientadora, ela não é uma funcionária da Natura. Isso era uma forma deles não pagarem salário pra gente. Só que eles exigiam que a gente atendesse uma certa carga horária, porque a gente tinha as reuniões para ir, que a gente tinha horário para chegar, horário para sair, a gente tinha alguém com quem a gente reportava, que no caso era gerente, então ela falava pra gente, ó, hoje vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, a gente tinha demandas para serem cumpridas, então eles falavam que a gente era MEI, que é microempreendedor individual, só que verdade, a gente não era MEI, entende? Só que eles faziam isso de uma forma para não precisar pagar salário, férias, 13º e tudo que um funcionário tem direito, entende? Então era uma forma da empresa burlar esse tipo de coisa. Tanto é que eu me lembro que as pessoas que deixavam de ser orientadora, todas elas entravam na justiça depois e a maioria delas ganhavam, entendeu? Ganhava a causa e tudo mais. Então vamos lá. Então quando eu tava, já tinha mudado para essa outra gerente. Essa outra gerente, ela era uma gerente que exigia demais. Nossa, ela exigia muito. Só que assim, realmente, entre as gerentes, ela sempre estava em destaque. A gerente minha anterior, ela normalmente não estava em destaque. E ela era muito boazinha e tudo mais. Só que acabava que para a empresa ela não estava rendendo tanto. Então mandaram ela embora e eu fiquei, né, nesse grupo dessa outra. Então assim, realmente essa exigia muito mais. Exigia 3 vezes mais ao tanto que ela exigia da gente. Então era muito mais puxado. E nesse meio tempo, como o salário eu não estava conseguindo me manter com ele porque estava realmente difícil, eu comecei a trabalhar fixo na empresa, que inclusive é a empresa do meu pai. Aquela que eu falei que a minha caixa chegava lá. Então eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? E eu lembro que teve um dia que a gerente me ligou na parte da tarde. E eu meio que tentando dar aquela disfarçada. Aí ela falou assim, você tá trabalhando? Aí eu falei assim, gente, não vai adiantar eu querer mentir, porque ela vai ficar me ligando em períodos assim de trabalho que, tipo, vai me atrapalhar no trabalho que eu tô, que é um trabalho fixo com carteira assinada e tudo mais, sendo que eles sempre deixaram claro que isso não impedia. Porque eu tinha reuniões pra ir, tanto é que na época eu conversei com meu pai, né, porque ele falou pra mim o seguinte, que ele não ia me dar férias, tipo, de um mês, porque ele precisava de mim, se ele fosse me dar férias de um mês ia ficar muito complicado, porque o serviço que eu exercia na empresa era só eu que fazia, entendeu? Então ele ia me dar férias picada durante o ano. E eu aceitei, até porque eu tinha essas reuniões. Então eu falei pra ele, tudo bem. Então no dia da reunião eu pego essas férias. E, né, se de repente passar e tudo mais, eu trabalho no sábado. Porque normalmente eu não trabalhava sábado. Então no dia que tivesse a reunião no meio da semana, eu compensaria trabalhando no sábado. E esse foi o nosso combinado naquela época, né? Então quando ela falou comigo, você tá trabalhando? Aí eu falei, gente, não dá pra mentir. Eu falei, sim, ele, pra uma empresa? Eu falei, é. Ela, não, então depois a gente se fala. Eu falei, então tá bom. Mas lembrando que não eles falavam que não tinha problema. Tanto é que eu fazia as minhas atividades, eu ia nas reuniões que tinha que ir, tanto as reuniões de orientadora como as reuniões de consultora, né? Isso não me impedia nem nada. Continuei atendendo as pessoas. Como eu trabalhava no computador, eu abri o WhatsApp no computador. Então eu tava sempre respondendo as dúvidas das pessoas. E eu falei pra ela, gente, olha, eu tô trabalhando fixo, mas podem me mandar solicitações a hora que vocês precisarem, que assim que eu tiver um tempo eu respondo vocês. Eu joguei limpo com as consultoras. Eu não enganei ninguém, né? Só que acabou que, sei lá, pouquíssimo tempo depois, acho que foi um ciclo depois ou 2 ciclos depois, ela me chamou pra poder me dispensar. E eu lembro que foi num período que foi muito ruim, porque era assim, eles iam fazer durante 3 ciclos, que se a gente atingisse a meta, a gente ia ganhar R$1.000 de bonificação. E tipo, cara, nessa época, R$1.000, assim, era um salário mínimo, sabe, praticamente. Ou seja, é o tanto que a gente devia, no mínimo, tá ganhando. Mas se você é uma orientadora, se você tá liderando uma equipe, você não ganha apenas um salário mínimo, né? Mas assim, naquela época eu já estaria feliz com um salário mínimo, porque eu ganhava bem menos do que isso. Então, ia ser esses 3 ciclos, o primeiro ciclo batia a meta e eu pensei, gente, esse vai ser o tanto do dinheiro que eu preciso pra tirar minha carteira, né? Bati a meta, no segundo ciclo eles me dispensaram. E eu falei, nossa, não faz isso não. Eu conversei com ela, por favor, espera pelo menos mais a próxima campanha, porque eu ia atingir a meta. Porque assim, eu falei, gente, aconteça o que acontecer, essa meta eu vou atingir. Eu sei que a gente tinha que fazer 70%, conseguir que 70% do grupo passasse pedido. Né? E assim, tinha muitas consultoras, orientadoras, que elas tinham dificuldade em conseguir isso. E eu falei, eu vou conseguir. Essas meninas estão comigo, elas vão me ajudar, eu vou incentivar elas, vou fazer sorteio, vou fazer o que for preciso, mas eu vou conseguir os 70%. Tanto que no primeiro eu consegui, eu fui uma das poucas que conseguiu, acho que 72%, 74%, era um negócio assim. Eu sei que eu consegui, eu fui uma das poucas. E no segundo ciclo que teve isso, me mandaram embora. E como eu precisei comunicar isso para as consultoras, elas em protesto, elas não passaram tanto pedido. Então, mesmo elas não tendo passado tanto pedido, eu consegui mais de 60%. Então, eu ainda tive uma bonificação, mas não foi, né, ou não tive essa bonificação. Agora eu tô na dúvida se ela era uma bonificação menor ou se eu não tive. Mas eu sei que assim, eu falei pra elas, não, gente, não faz isso, vamos passar e tudo mais. Porque assim, realmente eu tinha essa meta que seria bom bater. Só que elas não
Elas não fizeram justamente porque elas falaram assim, não, Dani, a gente quer que você continue aqui. Se eles estão querendo tirar você, tudo bem, mas a gente não vai passar. Assim, claro, não foi a gente, não vai passar. Elas não se reuniram e falaram isso. Elas simplesmente decidiram, né, cada um por si, falar, não, tô muito chateada, eu quero que você continue e tudo mais. Vou falar com a gerente, só que assim, não adiantava. Por quê? Porque tinha a gerente que cuida dessas orientadoras, ela tem um gerente acima dela, entendeu? E esse gerente acima dela tava dispensando várias consultoras, então, várias orientadoras. Tanto é que nessa época, né, várias foram mandadas embora, não foi só eu, sabe? Então, elas estavam fazendo isso. E eu me lembro que naquele ciclo que elas me dispensaram, ia ter uma convenção das orientadoras, que era assim, era uma reunião muito grande. Hoje em dia eu sei que, provavelmente não, certeza, que as orientadoras do interior foram pra capital. Porque como eu disse, eu era, né, lá da capital, do estado. Então, e como tinha muita orientadora lá, eu falei, gente, não é possível que isso aqui, é tudo isso de orientadora aqui. Mas não, eram realmente, as do interior, tudo foram lá. E era uma convenção, gente, que ia durar o dia inteiro. Então, assim, era muito legal. E aí, a gerente, aí eu falei pra ela, não, tudo bem então, já que eu tô sendo dispensada, né? Porque ela falou pra mim assim, ó, suponhamos que o ciclo terminasse dia 30, e isso ela falou comigo no dia 23, e a reunião era dia 28. Ela falou pra mim, não, então você tá dispensada, o seu último dia como CNO vai ser esse ciclo até o dia 30. Eu falei pra ela, tudo bem então. Fiquei triste, tentei conversar, mas não deu certo, né? Mas eu falei pra ela, tá bom, então na convenção dia 28 eu vou, tá? E ela falou, não, você não pode ir na convenção não. Eu falei, só, mas por quê? Ela falou, não, porque você não é mais orientadora. Eu falei, mas eu não sou orientadora até o dia 30? Ela, mas a convenção não, porque a convenção é pra gente contar sobre como que vai ser as orientadoras daqui pra frente. Você já não é mais orientadora, pra você não tem nada a ver. Só que eu me lembro das outras falarem pra mim que elas esperavam o ano inteiro pra essa convenção, porque elas saíam de lá com sacolada de produto, né? O tanto que era bom. Vinha diminuindo os brindes ao longo do tempo, mas que era muito bom, que era muito divertido, que tinha muitas coisas, que tinha brinde, que tinha lançamento, que tinha isso, que tinha aquilo, que tinha comida gostosa, e que era um momento muito, assim, realmente um dia de diversão. E aí eu peguei, nessa mesma hora, e detalhe, eu mandava mensagem pra ela, ela não me respondia no WhatsApp. Ela me ligava pra falar. Por que ela fazia, gente? Pra não ficar registrado que ela tava falando pra mim não ir. Ela só me ligava pra falar. Tanto é que o gerente acima dela também me ligou falando que não era pra eu ir. E eu fiquei muito chateada, porque eu falei, gente, peraí. Né? Mas assim, aí eu, por fim, eu falei, vou ligar no 0800, porque tinha o 0800 só pra orientadora. Liguei pra eles e expliquei, olha, me dispensaram e tudo mais, falaram que o meu último dia era isso, tal, mas tem a convenção. Ele falou, aí eu perguntei se eu podia ir. Ela falou assim, ó, nada impede você de ir. Eu falei assim, mas pode ser que eles me barrem lá no dia? Eles falaram assim pra mim no 0800, falaram assim, olha, não tem nada aqui que permita que eles barrem você de entrar. Se você é orientadora até o dia 30 e a convenção é no dia 28, no dia 28 você ainda é orientadora. Então não tem nada aqui no sistema que vai te impedir. Eu falei assim, eles podem me causar algum constrangimento se eu for? Eles falaram, no sistema não tem nada que faz isso. Eu falei, então tem jeito de gerar um protocolo dessa ligação? Ele falou, tem. Eu falei, então gera pra mim, por favor. Peguei o protocolo dessa ligação, mandei mensagem pra gerente, falando pra ela, né? E aí eu falei, olha, liguei no 0800, eles me falaram isso, vocês não podem me constranger. Eu falei pra eles lá na hora, se alguém tentar me barrar, se eu posso ligar lá na hora, dar esse número de protocolo e vocês vão passar essa informação? Eles falaram que sim. Eu falei, pois é, então vai acontecer isso. Deixei claro. Eu sei que ela não me respondeu. Ela não me respondeu mais. Eu passei solicitação pra ela, ela não me respondeu, ela me ignorou totalmente, porque provavelmente, né, tipo assim, não era pra eu ir e eu decidi ir, mas eu ainda era orientadora. Gente, eu sempre fui assim, se eu tô no meu direito, eu tô. Se eu não estou no meu direito, eu não vou. Por exemplo, se a convenção fosse no dia 1º, eu era orientadora até o dia 30. Então eu não poderia ir. E eu lembro que nesse dia, gente, eu tinha pegado folga do serviço pra poder ir, eu já tinha deixado tudo esquematizado, quando que eu ia cobrir esse dia que eu não estaria indo. Então, assim, realmente foi uma coisa, né, que eu tava muito ansiosa pra ir. Aí, tanto é que nesse dia eu fui, e eu lembro que eu tinha até dormido na casa do meu pai pra de lá eu ir, porque era mais perto, né? Então, eu até tava, tipo assim, na bolsa tinha desodorante, batom, coisas do dia a dia, sabe? Que normalmente eu não teria, shampoo, condicionador, enfim, né? E aí, eu sei que nesse dia que eu fui, lembrando que a minha gerente tinha sido dispensada, né? E eles pegaram o meu grupo de orientadoras e dividiu, né? E aí, tanto é que eu nem fiquei com as novas, eu voltei a ficar com as antigas. Fiquei lá sentadinha com as antigas, contei pra elas, todas elas falaram, você tá mais do que certa, a Natura não pode fazer isso com você, como é que eles falam pra você não vir, sendo que você tem direito de vir? Por mais que você vai deixar de ser orientadora, você ainda é, e falaram um monte de coisa. E eu lembro que nesse dia, gente, foi realmente muito divertido. Então, assim, foi um dia de muito aprendizado, foi muita coisa, comentaram coisas que iriam ser, viagens que iriam ter, premiações, e por mais que eu não fosse mais fazer parte, gente, mas foi um dia divertido, sabe? Detalhe, tiveram um brinde sim, mas aí eu lembro que as orientadoras, que eram já antigas orientadoras, elas falavam, não, antigamente a gente saiu com sacolada de produto, a Natura tá só decaindo. E eu sei que hoje em dia tá
pior ainda. Até as últimas informações que eu tive, né, assim, você quase não ganha mais nada. Então, antigamente a Natura era muito boa com brinde. Nossa senhora, dava muito produto pra gente demonstrar para as consultoras, pra gente fazer sorteio para as consultoras, sempre tinha muito disso e infelizmente não tem mais esse tipo de coisa, mas antigamente tinha. E até por isso que eles começaram a cortar as orientadoras, para que as novas que viessem não soubessem como era antigamente. Porque realmente antigamente tinha muito mais coisa, mas chegou um momento que eles não conseguiram fazer, né? E lembrando, gente, isso tudo foi até 2016, tá certo? Porque eu fui dispensada em 2016, que foi pouco depois quando eu comecei a trabalhar fixo. Eu comecei no dia 1º de agosto de 2016 nessa empresa, né? E eu tô lá até hoje. Só que hoje eu trabalho na modalidade home office, que eu já comentei pra vocês algumas coisas, né? Então, assim, eu sei que acabou que eu deixei de ser consultora e depois uma pessoa entrou em contato comigo, que era uma que tinha sido orientadora e foi mandada embora, o marido dela era advogado, entraram em contato comigo, não vou espichar muito sobre isso, mas ele abriu um processo contra a Natura no meu nome para eu receber as indenizações que eu deveria ter recebido, o salário que eu deveria ter recebido e tudo mais. Eu sei que teve isso daí e ele falou, olha, Dani, vai ser assim, vai ter a decisão, se você ganhar ou você perder, você não precisa comemorar e nem ficar triste. Por quê? Porque se você ganhar, a Natura vai recorrer. Aí a gente vai de novo. Se você ganhar de novo, a Natura recorre. Aí vai pela 3ª vez. E aí nessa última instância, aí quem ganhar, ganhou. A mesma coisa que, se a Natura ganhar, a gente recorre. Se a Natura ganhar, a gente recorre. Até a 3ª instância. Foi o que ele falou pra mim. Então a gente não adiantava nem comemorar e nem ficar triste. E dito e feito, eu ganhei nas 3 instâncias. Mas eu ganhei a primeira e ele falou, relaxa que a Natura vai recorrer. Recorreram. Ganhamos na segunda, a Natura recorreu. Aí na 3ª a gente ganhou e não tinha mais como recorrer. Então eu ganhei esse processo da Natura porque realmente a gente era, né, tinha lá as provas de que a gente realmente era uma funcionária, entendeu? Então, por isso a gente tinha ganhado. Tanto é que hoje eles devem ter mudado o modelo e tudo mais, mas eu não sei mais como que anda. Então, de lá pra cá, né, de 2016 pra cá, eu fiquei sendo somente consultora. Já comentei alguns vídeos que eu tô chateada com a Natura, da forma que ela trata os consultores, mas vamos falar de forma geral. Em 2020, foi antes da pandemia. Eu não sei se foi no final de 2019 ou se foi no comecinho de 2020. Acredito que foi no começo de 2020. Não tinha pandemia no Brasil ainda. E eu sei que eu me tornei consultora da Avon. Eu passei a revender Avon também. E isso eu ainda morava lá em Aparecida de Goiânia, que eu tinha falado, né? Que era a cidade lá do lado da capital, que é Goiânia, capital do estado de Goiás, né? Então eu ainda morava lá. Só que pouco depois eu me mudei pro interior. Quando começou a pandemia, eu acabei me mudando pro interior. A minha mãe, ela me deu uma casa aqui, então a casa que eu moro hoje foi minha mãe que me deu, né? Fico muito feliz com isso. E é a cidade onde ela mora. Gente, chama Caturaí. É uma cidadezinha do interior desse tamanho. Eu já comentei. Gente, ela tem 5.000 habitantes. É uma cidade pequeniníssima. E é uma gracinha aqui, né? Então, eu me mudei pra cá. E nesse meio tempo de ter me mudado, foi assim, a primeira reunião que eu fui da Avon foi a última que teve antes do lockdown, antes da pandemia. Então, eu fui nessa reunião e tudo mais, fiquei super empolgada, conheci a gerente. Na época, eu não me lembro qual que era a gerente e a orientadora, porque eu fiquei pouco tempo com elas. Eu sei que quando eu vim me mudar pra cá, gente, foi um transtorno, porque a gente não pode mudar o nosso endereço eu mesma sozinha. Eu tinha que entrar em contato com a gerente pra mudar. Eu sei que eu solicitei pra ela mudar e gastou uns 2 ou 3 ciclos pra realmente o endereço vir pra cá. Eu sei que tem vídeo no começo, tem vídeo aqui no canal falando, né, sobre isso, que eu precisava ir lá, eu pedia pro meu marido ir lá na central, né, no depósito, no caso, perdão, na central não, no depósito da Avon pra buscar a minha caixa, e era a minha e era o nome dele. Então ele buscava tanto no meu nome quanto no dele, porque na época eu tinha esses 2 cadastros. E pensa, gente, de moto, tendo que prender, e esse negócio, essa caixa e tudo mais, porque eles não tinham mudado o meu endereço pra cá. Então eles tentavam entregar lá, né, em Aparecida, pra depois recusarem, né, porque não tinha ninguém lá com esse nome e tudo mais, aí pro meu marido conseguir ir lá buscar. Então assim, nossa, era um transtorno. Mas aí eu sei que gastou um tempo e aí finalmente o meu endereço veio pra cá. Porque eu lembro que ela falou pra mim assim, ó, que os 6 primeiros ciclos não podia mudar o endereço. Eu achei isso muito absurdo, porque, gente, se você muda de endereço nesse meio tempo, como assim? Só que depois eu parei pra pensar, eu sei que é o seguinte, a consultora, depois que você faz os seus primeiros pedidos, a pessoa que te cadastrou tem alguns benefícios, então eu não sei